Casimiro, boa noite. Queria que você começasse falando sobre essa missão que você recebeu para essa partida, a missão de assumir a braçadeira de capitão da seleção brasileira, um rodízio que o Tite já vem fazendo. Você é o 12º capitão. É uma missão importante, né? Uma grande responsabilidade ser um líder dentro de uma seleção tão importante como a seleção brasileira. Bom, boa noite primeiro a todos. Sem dúvida, para mim é um orgulho imenso ser capitão da seleção brasileira, né? Primeiro, só de estar aqui já é um orgulho imenso, né? Então, ser capitão não tenho palavra para falar a felicidade que eu tenho. Claro que é uma responsabilidade muito grande, mas tenho certeza que o Mister vem trocando todo mundo assim para ter 11 líderes dentro de campo, né? Então, por isso que a minha ideia que eu acho que ele tem com as trocas que ele fazem de capitães é isso, né? Não só eu como todos os jogadores são capitães dentro do campo. Casimiro, tudo bem? Boa noite. Queria te perguntar um pouquinho sobre a evolução da maturidade desse grupo. A gente tem aí mais 2 adversários sul-americanos, né? Depois já temos um amistoso confirmado contra uma escola asiática, que vai ser a seleção japonesa. Provavelmente depois ainda Inglaterra, Alemanha também já foi confirmado. Enfim, quanto que é importante, na tua visão, a evolução da compreensão do Brasil para escolas diferentes de adversários até a Copa do Mundo, ou esquemas diferentes, formas diferentes de se jogar contra adversários também diferentes? Não, sem dúvida. Eu sou dos jogadores que penso partida a partida, né? Nós fizemos um grande trabalho já classificado para a Copa do Mundo, mas temos 2 jogos ainda para fazer. Temos que respeitar essa camiseta, respeitar esse país. Temos um grande dificuldade de um jogo na Bolívia, né? Sabemos que é um jogo muito difícil, mas sem dúvida diversificar os jogos com a Europa, com a Ásia é muito importante para nós, até mesmo para a preparação para a Copa do Mundo, né? Mas eu sou dos jogadores que pensam partida a partida. Então, nosso pensamento está na Bolívia e queremos fazer um grande jogo aí. Casemiro, aqui Fox Sports. Queria que você falasse dessa linha das dificuldades que o Brasil deve enfrentar. A questão da altitude, 3.600, sempre assusta. Você já teve alguma experiência em altitude? Cuidados aí que você acha que são necessários? De repente, o doutor também pode comentar alguma coisa nesse sentido dos efeitos da altitude. Não, eu já tive a oportunidade de jogar na Bolívia e sei o quanto é difícil jogar aí, né? Até mesmo o doutor pode explicar até um pouco melhor, mas eu já joguei aí, sei o quanto é difícil jogar aí, mas para eles também é difícil, né? Sabemos que tem jogadores que jogam fora do país também, mas queremos fazer um bom jogo, um bom trabalho aí, porque estamos numa crescente boa, estamos evoluindo, então mais um desafio para nós, né? Mais um grande desafio para nós que nós temos aí. Casimiro, aqui na sua frente, na reta, braço levantado aqui, ó. Tudo bem? O Tite já falou até que o Brasil não tem que ser o fiel da balança dessa eliminatória. Desculpa? O Tite já falou que o Brasil não tem que ser o fiel da balança, ou seja, as outras seleções dependerem do Brasil para ir à Copa do Mundo, porque na América do Sul só o Brasil está classificado. E o que eu quero colocar para você, porque na Argentina já está um zum que o Brasil pode fazer um jogo relaxado contra o Chile, o Peru depende do nosso resultado, o Equador, até mesmo o Uruguai, quem sabe, enfim. Então, não aqui no Brasil, mas na América do Sul tem muito comentário. Qual é a mensagem que você passa, você que é um ídolo na América do Sul, até por representar a seleção brasileira e um Real Madrid? Sem dúvida. A minha resposta é muito simples e muito profissional no que eu vou dizer. Nós temos que respeitar sempre a camiseta, né? O país. E cara, eu olhando do meu lado, quando eu vou jogar e olho o banco da seleção brasileira, vejo que tem jogadores desse nível, não posso relaxar. Sei que tem que dar o meu melhor porque tem jogadores de muito alto nível no banco. Então, se eu jogar
no jogo contra o Chile também, eu vou dar o meu melhor, com certeza. Sem dúvida, primeiro estamos pensando na Bolívia, mas se eu jogar contra o Chile, não só eu, como todos os jogadores, certeza vamos dar o melhor e vamos tentar vencer, porque somos profissionais, temos que fazer um bom jogo, temos que o treinador que vai pedir coisas boas para nós, e tem jogador que se você dá brecha, o jogador ele quer entrar no seu lugar, então tem que sempre fazer o melhor. Casemiro aqui, boa noite. Você mesmo já falou em algumas ocasiões que sofreu crítica de torcedor, muitos torcedores tiveram desconfiança com você, no seu clube, no próprio Real Madrid. Hoje a gente vê um Casemiro firme na seleção brasileira, firme no Real Madrid, um Casemiro ídolo, elogiado por vários técnicos no mundo. Eu queria saber de você como é que foi feito o seu trabalho com a sua cabeça, o psicológico, o seu crescimento gradual no Real Madrid, na seleção brasileira, e esse conceito que você tem de futebol hoje, que a gente vê um jogador muito firme dentro de campo, quando está vestindo a seleção do Real e da seleção brasileira. Eu diria que, sem dúvida, o trabalho. O trabalho, a concentração. Se for para fazer o trabalho, acho que tem que fazer bem feito. Então, essa foi a mentalidade que eu tive. Não que eu não tinha aqui, mas claro que você amadurece com o crescimento, com os anos você amadurece, isso é normal. Mas, sem dúvida, vivo o meu melhor momento na minha carreira e quero seguir crescendo, porque, no meu ponto de vista, o jogador ele está sempre aprendendo, sempre querendo crescer. Então, o trabalho, sem dúvida, continua, porque quero seguir crescendo muito. Ô, Casemiro, aqui na ponta direita. Um abraço, boa noite. Vale FM, Juazeiro do Norte. O Tite, no dia da convocação da seleção brasileira, trouxe números interessantes, especiais com relação à seleção da Bolívia jogando em casa. Inclusive, números que a Bolívia não perdia há muito tempo, inclusive para a seleção brasileira. Conta para a gente desse desafio de amanhã, de tentar ganhar da Bolívia. O que é que passa pela tua cabeça como capitão do jogo de amanhã? O que passa na cabeça dos jogadores da seleção brasileira de tentar quebrar esse tabu e vencer a Bolívia em La Paz? Bom, sem dúvida, como eu falei, né? Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que vai ser um jogo de muito trabalho, de muita entrega de todos os jogadores e de muita pressão da torcida, né? Mas eu diria que nós temos que pensar no nosso jogo. Temos que pensar no nosso jogo que a gente vem jogando. A gente vem jogando bem, a gente vem demonstrando que somos uma equipe sólida, então temos que pensar só no nosso trabalho e, consequentemente, fazer um bom jogo. Ok, gente. Obrigado, Casão. É isso aí. Isso é uma felicidade. Ok. Obrigado, Casão. Ao vivo? Eudes. Rafa, por favor, ali. Boa noite, Tite. Últimos 2 jogos oficiais antes da Copa do Mundo, pelas eliminatórias. Depois desses jogos, só 2 convocações antes da lista final para a Copa do Mundo. Em algumas oportunidades, você falou sobre jogadores, o número de jogadores que estavam ainda no seu radar, já que o grupo da seleção não está fechado. 4 foram chamados por você pela primeira vez dessa vez, né? O Danilo, o Arthur, o Fred e o Diego Tardelli. O que isso representa? Quantas vagas você ainda imagina que estejam abertas nessa seleção até a Copa do Mundo? Existe hoje um número, como você citou lá atrás, de jogadores ainda no seu radar? O tempo passa, o prazo aperta, esse funil já é menor? Boa noite a todos. Mais do que falar, o comportamento, as ações falam por si só. Então, o próprio fato de ter convocado 4 atletas, que tu mesmo citaste, mostra que a gente está atento e a gente vai estar acompanhando todos os atletas, porque são 9 meses ainda, é um tempo importante para um atleta se confirmar, se consolidar, crescer. Então, há sim esse espaço. E essa concorrência leal. Eu digo assim, eu usei um termo que eu roubei do Roger, meu atleta técnico, de competição, que é cooperação enquanto equipe, mas é competir entre eles com lealdade
para estar na equipe, para estar sendo convocado, para ter um grande desempenho no seu clube. Passa por aí. Tite, Martina, jornalista alemã no Rio, tudo bem? Primeiro, parabéns por já se ter classificado antes dos últimos 2 jogos. Ontem todo mundo falou sobre essa chegada dos jogadores, não só do Neymar, mas dos outros jogadores de helicóptero também. Eu não sei se eu estou interpretando muito, mas a gente poderia falar que você deu um upgrade na seleção. Como você fez essa mudança à normalidade da seleção brasileira e, dentro desse processo e já com vista, digamos, nessa diversificação, como você está acompanhando a minha Alemanha? Vamos lá, eu não dei upgrade nenhum. Não. A nossa equipe ela tem procurado, tem uma ideia. Quanto mais rápido os atletas possam estar conosco e quanto mais descansados eles possam estar, eu ganho tempo de treinamento e de preparação para os jogos. É uma equação racional. Tanto é que, em alguns momentos, nós da comissão técnica vimos em voo, eu acho antecedentes, me confirmem isso, mas fretado, a gente voa com voo normal, de linha, para a gente poder chegar. Então, alguns que há a possibilidade de vir mais rápido, descansados, porque uns jogam no domingo à tarde, outros domingo à noite, e tu equalizar isso e dar uma intensidade, um volume, uma velocidade de trabalho para todos iguais Então, qual é que foi o meu pedido? Quanto mais descansados esses atletas tiverem, tá aí o doutor Crescente pode afirmar, em termos de nutrição, em termos de cuidados médicos, em termos de logística, para eles possam estar aqui descansados e entrar para dentro do campo e exigir tal qual foi hoje, tanto melhor para a seleção, e não um privilégio. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e também não estou falando de falso humilde. Eu fui voar de helicóptero a primeira vez no Rio de Janeiro, quando eu fui para... Quer dizer, não tem nada a ver essa situação. Ela é de uma ideia maior, da gente estar todo mais rápido, todos nós próximos. A Alemanha sempre foi forte, vai continuar sendo forte pelo trabalho de 11 anos que o Joaquim Löw, e dando sequência a um trabalho anterior, mantendo uma base e tendo novos jogadores também acrescentando. Olá, doutor. Olá, Tite, aqui atrás, amarelão, fácil de ver. Tite, você confirma a entrada do Thiago Silva para jogar ao lado do Miranda, o Alexandre na lateral esquerda e a volta do Felipe Coutinho? E essas duas mudanças principais, o Felipe Coutinho, a volta dele e a entrada do Thiago Silva, por que você fez isso? E esse é o time para jogar na quinta? Obrigado. De novo, ideia. Na medida que nós ficamos classificados, eu coloquei para vocês anteriormente, consolidar uma equipe para o Mundial, aproveitar o tempo para o Mundial. E nisso nós temos atletas de altíssimo nível. Então, nada mais justo do que ter, e aí começo a responder em cima da ideia, Thiago, Marquinhos, Miranda. Thiago, Marquinhos e Miranda fizeram 8 jogos juntos. Marquinhos e Thiago, 1 jogo e meio, acho que tiveram juntos, na seleção, estou falando. Meio jogo, Miranda e o Thiago. Então, o que eu tenho? Eu tenho que prepará-los. Eu não sei ali na frente o que vai me acontecer, mas eu tenho que ter um pouquinho de inteligência para preparar atletas de alto nível para circunstâncias que podem acontecer, ou ela é de cartão, ou ela é de lesão, ou ela é de momento técnico. Por isso, a decisão, Thiago e Miranda. Isso foi dito a eles também. Coutinho e William. Sistema parecido, um sendo mais vertical e agudo, de atacar espaço, de velocidade com o William, e outro sendo um pouco mais construtor, com o Coutinho. Passou algumas situações que vocês sabem do Coutinho também, retoma. Tenho as duas possibilidades sendo trabalhadas muito fortes. Está se desenhando a equipe com essas duas alternâncias táticas muito fortes. Outra? Alexandro, a oportunidade, ela... A gente está preparado, as circunstâncias acontecem,
né? Mas é um jogador que já estava integrado também, de altíssimo nível, uma oportunidade normal e natural dele mostrar sua qualidade. Tal qual foram em outras situações, Fernandinho e Casemiro, Felipe Luiz, Marcelo, Gabriel, Firmino e outros. O time é aquele que começou no treinamento tático de hoje. Tite, PVC aqui da Fox Sports. Como o Coutinho volta, né, nesse momento que você está falando, está desenhando um time que, na minha cabeça, não é na sua, um time titular, que jogou 32 minutos até agora. Não começou jogando, né? Com Coutinho, contra a Argentina, não jogou o Casemiro. Com Coutinho, contra o Uruguai, não jogou o Gabriel Jesus. Agora vai jogar o Thiago Silva, não tem o Marcelo. Mas o time mais ou menos que está se desenhando por aqui. Você explicou o Thiago, né? O Thiago entra, só jogaram 45 minutos juntos, o Thiago com o Miranda. Eu queria entender assim, porque nesse ponto a gente não está tendo um teste, exceto o Alexandre, que é pela circunstância da ausência do Marcelo. Isso significa que você prefere testar em São Paulo e não testar em La Paz, porque podia ser injusto testar os jogadores em La Paz na altitude, ou você está pensando em, eventualmente, esses 2 jogos são para jogar o teu time que você tem de melhor? Eu entendo a tua pergunta, porém eu não faço teste nenhum com atleta de alto nível. Atleta de alto nível já tem uma qualidade comprovada muito alta nas suas equipes e a trajetória deles, Marco. Eu digo assim, eu prefiro oportunizar, eu tenho oportunidade. E às vezes a oportunidade ela é por um mau momento técnico, às vezes é por lesão. Que é o caso do Alexandre. E ele bota a pressão na medida que são atletas de alto nível quem está fora. Eu falei de novo, eles têm que competir entre eles, só tem que ser leais. E não adianta eu querer falar que não, eles estão competindo sim. E vão ficar sempre tendo um combustível meu, inclusive publicamente dizendo, joguem muito e eleva o teu nível técnico, porque compete a mim ter capacidade, ao Kleber, à comissão técnica de avaliação. É uma grande oportunidade. Eu, se fosse o Alexandre, ia estar, mas eu ia dentro. Eu quero saber de que forma é. Essas oportunidades, elas surgem. E tem que saber que de nós é transparente, é assim mesmo. Acontece. Não sei o que vai acontecer ali na frente. Assim como outras. Então, elas vão te dando oportunidade. Há um componente altitude? Nisso, o doutor Crescente pode falar também, dar uma conotação do que pode ser e é levado em consideração, doutor. A respeito da altitude, do que ela intervém e do que ela... Pessoal, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de fazer parte da comissão técnica do professor Tite. É uma honra muito grande. A altitude é uma situação que assusta muitas pessoas, mas muito mais por desconhecimento do que pode acontecer do que propriamente pela situação que ocorre. Nós podemos considerar, professor, que existem 3 efeitos que a altitude provoca no nosso organismo. Efeitos fisiológicos, efeitos mecânicos e efeitos clínicos. A nossa estratégia de viajar, como a maioria dos senhores já sabe, de viajar na hora da partida, de chegar momentos antes, é para que nós possamos diminuir os efeitos clínicos que jogar na altitude pode provocar. Nós sabemos que os efeitos fisiológicos e os mecânicos, nós teríamos que fazer uma adaptação aí de 3 semanas, 1 mês, chegando em La Paz para poder fazer isso. Como isso é impossível, nós vamos ter que minimizar aqueles sintomas que a gente acaba sentindo quando estamos lá, que é exatamente essa avaliação, essa parte clínica que nós vamos realizar exatamente chegando antes. Então, nós sabemos que existe componente, estamos preparados, professor, e sabemos que vamos enfrentar com bastante certeza de que é uma coisa individual. Alguns atletas vão sentir um pouco mais, outros nem tanto, mas estamos preparados para isso. Complementando ao aspecto técnico, esse é o aspecto fisiológico. Claro que vai ter algumas dificuldades. As estratégias que a gente vai utilizar em relação a isso, eu tenho 2 experiências de jogar em La Paz, sei o que ela trouxe, então algumas estratégias a gente vai estar utilizando. Da mesma forma com que a equipe adversária vai também utilizar. O que é isso é que eu não posso dizer, né? Uma é que é característica, a posse de bola isso eu posso dizer, porque é uma característica, uma marca da equipe. Isso eu não vou, porque isso é a ideia de futebol da seleção. Isso ela vai permanecer. Outras estratégias em termos técnicos, em termos táticos, bom, aí eu seguro um pouquinho. Boa noite, Tite. Aqui na tua frente aqui.
Aqui, ó. Boa noite. Queria saber de você, no jogo contra o Equador, você colocou o Coutinho no segundo tempo, né? Ele começou no banco e ele entrou ali mais por dentro do campo, né? Abrindo mais espaço para uma seleção um pouco mais ofensiva nesse aspecto. Você pensa em fazer esse time evoluir nesse sentido, de jogar um pouco mais solta, talvez, com 3 meias, talvez no 4-2-3-1 ou não no 4-1-4-1? Como é que você pensa isso na sua cabeça até o restante aí, até a preparação para a Copa de 2018? São variações, são situações que o jogo, eu digo assim, que o jogo fala, aquele momento o jogo falou. Por quê? Porque a equipe adversária ela veio com uma pressão média baixa, poucos atletas na frente para puxar o contra-ataque, e aí te dava essa possibilidade. Tomara que a gente tenha o discernimento de analisar, de sentir o jogo. O jogo ele é aquilo que se apresenta em números, mas ele é aquilo que se sente, aquilo que se observa, para utilizar, se for necessário, também essa variação. Tite, boa noite aqui. Esses são os 2 últimos jogos oficiais da seleção brasileira, seleção classificada, no meu entender, e acho que dos colegas também, uma boa parte dos atletas já bem próximos de confirmar a vaga deles também na Copa do Mundo, imprensa do teu lado, torcida entusiasmada com o teu trabalho também. Quando você deita para dormir, pensando em Copa do Mundo, o que tira o teu sono? Tira no meu sono ficar pensando em Copa do Mundo e não ficar pensando no agora. Porque a minha vida toda foi calcada em sempre dar o melhor passo possível, o melhor treinamento possível. E quando termina um treinamento de bola parada, de as duas, a equipe inicial A e a equipe B, no final, faz o trabalho e faz ele bem executado, isso me fascina. Enquanto técnico, isso me fascina, de chegar para a comissão técnica e digo, como é bom tu ter um nível de concentração alto e trazer e fazer o melhor trabalho possível. Controlar resultado a gente não consegue controlar. Agora, controlar desempenho a gente consegue. Controlar, o atleta está na melhor da sua condição, a gente consegue. A gente consegue ver quando ele dá 100%, não é 110 nem 101, porque isso é desumano. Mas dar o seu máximo, isso a gente consegue controlar. Essa exigência a gente faz. E me preocupa quando eu fico pensando no segundo passo sem dar o meu primeiro. Aí eu volto para trás e digo, Adenor, te cuida com a próxima construção, porque a vida toda minha foi assim, para chegar até a seleção. Aí eu me remeto e dou um passinho para trás. Tite, à sua direita, boa noite, Silvio Barsetti, pelo Portal Terra. Ao longo de 2016, você estabeleceu alguns objetivos relacionados ao futebol. O primeiro era classificar, não sei se nessa ordem, né, mas um deles era classificar a seleção para o Mundial. Você conseguiu isso com méritos, né? O Brasil está no Mundial. O outro era tentar recuperar um pouco da imagem do futebol brasileiro, que ficou muito arranhada por causa daquele vexame em 2014. Isso foi conseguido também, muito mérito seu. O Brasil é o primeiro das eliminatórias com bastante antecedência, né? E vem fazendo atuações convincentes, né? Um outro objetivo seu, que você expressou em 2016, ali no início de 2016, final de 2015, foi a sua posição a favor da democratização do futebol brasileiro, com uma varredura no comando do futebol, a questão da transparência, que você chegou a falar até mais de uma vez na sua primeira coletiva como técnico da seleção, em transparência e democratização do futebol brasileiro. E eu queria saber exatamente como é que está, depois de 1 ano e 3 meses, o seu pensamento sobre isso, né? Porque quando a gente fala de transparência em CBF, a gente imagina, logo vem à cabeça da gente o presidente Marco Paulo Del Nero, que vive sob o rótulo de indiciado pela justiça norte-americana por crimes de corrupção e se mantendo no poder. E eu queria saber se você mantém a sua posição inicial, se essa posição sua sofreu alguma acomodação em razão de circunstâncias ou não. Por favor. Eu vou começar pelo final. Quando eu falei em transparência, democratização, e eu usei um outro termo. Oi? Modernidade. Modernidade, ela nos traz e nos remete a tudo que de novo está acontecendo e que a gente tem para trazer, esse sim, um up no trabalho. Esse sim. É a informação em tempo real para que a gente possa trabalhar, ter competência dessa informação, gerar conhecimento, porque ela por si só, eu pego o número, aí tu me dá número, eu não sei interpretar e não vira nada. Gerando conhecimento para evoluir. Quando eu falo de transparência, eu falo de seleção brasileira, e aí é aquilo que é o departamento onde eu tenho a autonomia.
e aí eu tenho nós temos todo um trabalho dentro da comissão técnica aberto a todos os técnicos brasileiros e aqueles que não foram ainda, ou que não foram, está aberto, e muitos são os técnicos que eu conversei, só não fiquei externando publicamente, mas se vocês buscarem informação, eu já conversei com uma série de técnicos dentro da CBF, no prédio da CBF, no departamento de seleção, que é a minha autonomia. Então, a transparência está aí, de passar de muito com vocês da imprensa, de mostrar o que está acontecendo, porque é minha responsabilidade, é nossa, enquanto equipe, de mostrar tudo isso que está acontecendo. E de essa ser a parcela de contribuição nossa. As outras eu não tenho condição de julgar. Ela continua igual, exatamente igual. Democratização é dizer que está aberto. Quer ver o que se faz na seleção? Pô, dá um toque ao Tite, Edu, pô, como é que vocês fazem? O que é isso, esse CPA, Centro de Pesquisa e Análise? O que vocês fazem lá? Isso é bonito para largar para fora, mas o que vocês fazem? Vai lá e vê. Vai lá e vê se nós estamos até às 7 horas da noite ou não. Vai, cara. Isso é transparência. Continua exatamente igual. E essa é a minha autonomia e aquilo que eu me propus. As outras duas, que é em cima da... É legal... Se eu fosse um cara mais vaidoso, receber os 2 elogios que tu fizesse assim, ó, tu trouxe, resgatou, eu não resgatei nada, cara, eu tenho uma ideia e tenho uma equipe de trabalho muito legal e um grupo de atletas que está comprando uma ideia que, às vezes, alguns gostam, outros não, de ter um futebol mais de triangulação, vamos traduzir, pode ser triangulação, pode ser de jogo apoiado, pode ser de... toco e me voe, pode ser o que vocês quiserem adjetivar, não importa, mas de ter antes um futebol que eu entendo ele ser o futebol do Tele Santana, o futebol do seu Enio. Né? Por quê? Porque aquilo que eu acredito não é porque é o certo. E esse futebol ser apresentado pela equipe. Essa é a ideia. Se vai ter resultado, não, bom, não. Mas o saber jogar dessa forma e produzir, e eu ser uma parte integrante, legal. Nesse grupo todo, que é um contexto, mesmo sabendo que, às vezes, vocês personalizam. É a segunda, antes, também veio uma pergunta que é personalizada, ela me deixa desconfortável, eu não gosto disso. Ela é conjuntural, ela é contextualizada. Né? Tite aqui, Dácio, repórter do UOL, boa noite. Talvez você tenha sido o treinador que, na carreira do Paulinho, melhor entendeu o Paulinho, ou como jogador, ou a mente dele, extraiu o melhor dele. E havia uma desconfiança por parte de torcida, imprensa em Barcelona sobre a chegada dele, inclusive pelos valores que foram muito altos. Como você tem acompanhado, como você vê ele voltando à seleção, depois de provar mais uma vez as qualidades dele nesses primeiros jogos lá pelo Barça? O Paulo, eu ratifico assim, nenhum atleta eu conversei com todo esse período de janela, ou mesmo dentro do Brasil, possibilidade de transferência, eu não me dei ao direito de conversar com nenhum e de aconselhá-los. Por quê? Porque se eu fosse técnico de um clube, e o técnico da seleção pudesse aconselhar o atleta, eu ia mandar ele para lá do que vocês estão imaginando, eu ia mandar. Eu ia dizer, cuida da tua, porque nós temos que cuidar aqui. E assim como o presidente de clube. Então, não me dou esse direito. Mas fico monitorando onde os atletas se colocam assim, vai onde tu está bem com a família, e ele foi para um clube onde é desafiador também, onde o jogo apoiado da triangulação, o jogo curto também, vai lhe proporcionar um crescimento. Porque essa verticalidade, esse box a box, essa infiltração, essa chegada na área, ele tem, e ela é de feeling, ela é de intuição, ela é de percepção, que tu diz assim, tu ensinou isso? Eu não. Isso é do atleta. Isso é da capacidade que ele tem de fazer. E ele está contribuindo e elevando o seu patamar. Tomara que ele continue a evoluir, porque vai ser bom para a seleção. Tite, boa noite. Nas últimas semanas, a gente viu o Neymar envolvido naquela polêmica lá no PSG por conta da divisão das cobranças de pênalti, falta. A gente ouviu muita gente defendendo o Neymar e muita gente criticando também. Você conhece, obviamente, o Neymar Sim. melhor que a gente. Não sei se você chegou a falar com ele sobre isso. Qual a tua visão em relação a essa situação? E mais, o que o Tite faria se isso acontecesse com você num time seu? Acompanhei todos através de vocês. Se eu tenho um pouquinho de credibilidade, eu vou dizer, eu te dou a minha palavra de honra,
que eu não busquei nenhuma informação de fora. Por quê? Porque, para mim, o mais significativo são as ações, independentemente dos problemas. E o que, para mim, ficou emblemático, e eu assistindo o jogo, eu vibrei, eu vou te dizer o que foi. Quando meteram uma bola para o Neymar deu de letra, deixando o Cavani na cara do gol. Eu vibrei. Quando o Neymar faz o gol de pênalti e aponta para o Cavani e abraça, isso eu vibrei. Quando o Cavani recebe a assistência do Neymar e aponta para o Neymar, isso eu vibrei. Sabe por quê? Porque não é aquela situação egoísta do eu sou o cara, eu posso... E que, às vezes, em todos os locais, problemas acontecem. Mas a grandeza do dizer assim, ó, o meu gol foi da tua assistência. O meu gol foi porque tu abriu uma possibilidade minha. Isso é senso de equipe, isso é grandeza, isso eu vibrei. Não busquei informação, não conversei com ele, não conversei com ninguém. Mas os meus olhos me fizeram vibrar. Boa noite, Tino Marcos, TV Globo. Posso fazer para o doutor e para o Tite? Pode. Para o doutor, no primeiro jogo dessa comissão técnica, causou espécie, chamou muito a atenção a decisão de ficar 3 dias lá em Quito, um procedimento diferente do que a gente conhecia durante tantos anos. Eu, particularmente, até me assustei um pouco, me preocupei, e depois vi aquele tudo super bem sucedido do ponto de vista físico. Para La Paz, a impressão que eu tenho é de que o modelo é o modelo que a gente já conhece. Há alguma novidade nesse momento? Quer dizer, incorporou-se alguma novidade, enfim, na maneira como se trata a dificuldade da altitude? Algum suplemento, enfim, algum dos procedimentos? E só para completar aqui a pergunta, ou faço de novo depois para o Tite? De uma vez? E para o Tite é o seguinte, Tite, claro que você tem que pensar no momento presente, e tanta coisa para pensar, e tanta informação para esse jogo e para outro jogo, tudo acontece. Agora, na medida em que a seleção brasileira já está classificada, todo o nosso raciocínio de imprensa e de torcedores se volta a quem são os jogadores que o Tite vai levar para a Copa do Mundo. Essa é a grande questão. E a gente percebe, olhando de fora, que você tem muito claramente em algumas posições a hierarquia muito definida. Do ponto de vista de fora, a gente vê, se não tiver o Marcelo, tem o Felipe, se não tiver o Felipe, tem o Alexandre, e agora sabemos que tem o Jorge também. Em outras posições, assim, também um pouco mais claro, e outras menos claro. A minha pergunta é, nesse seu baralho, você quer ter, tipo, 4 opções para cada posição? Você tem essas cartas todas na mão? Faltam muitas cartas ainda para ter, se eu não tenho A, eu tenho B, mas eu tenho C, eu tenho D. Essa é a minha ordem de preferência, caso o cara esteja machucado, não esteja em forma, enfim. Obrigado. Doutor, por favor. Vamos considerar o seguinte, a altitude, como eu já referi a vocês, não existe nenhuma novidade milagrosa com relação a jogar. O que está acontecendo, o que temos de novidade, é cada vez mais estudos do que a gente pode, digamos, fazer de estratégia, de planejar para combater esse, digamos, o efeito que ela pode nos causar. Nós sabemos que jogar em Quito, que foi o nosso primeiro jogo, é uma altitude que hoje nós consideramos média altitude, que os efeitos lá não são tão fisiológicos, mas são mais mecânicos com relação ao peso do corpo corporal e com relação ao peso da bola. Ao optarmos por chegarmos 3 dias antes, se montou como estratégia fazer os jogadores se adaptarem ao peso da bola, ao peso corporal e, portanto, sofrerem menos com relação aos efeitos que teríamos no jogo. Com La Paz, não é o que acontece. La Paz, a 3.600 metros, a gente considera grande altitude, e a grande altitude, o efeito fisiológico ele é um pouco maior, a perda da condição, principalmente de recuperação do atleta, ela é um pouco maior, e nós não conseguimos, chegando 3 dias antes, digamos, se adaptar, mesmo que seja minimamente, a essa situação. O que nós vamos fazer em La Paz é evitar os sintomas clínicos, que eu sei que a grande maioria de vocês já teve a oportunidade de ir acompanhando equipes ou mesmo a seleção na altitude, são aqueles efeitos que a gente sente como cefaleia, dor de cabeça, náusea, o mal-estar, que hoje, pelos estudos, se sabe que ocorrem a partir de 6 a 8 horas de exposição na altitude. Ou seja, não é imediato, não é chegando que a gente tem o sintoma. Eles vão aparecer normalmente depois de 6 horas que a gente chega lá. Então, qual é a estratégia que nós montamos? A parte fisiológica nós não vamos conseguir
vencer. A parte mecânica, nós não tivemos tempo para conseguir também se adaptar, mas a essa parte clínica, essa sim, nós chegando mais perto da partida e, imediatamente terminando o jogo, saindo da altitude, nós vamos evitar que os atletas tenham esses sintomas. Fazendo isso, nós vamos estar já acelerando a recuperação, como o professor Tite tanto, né, frisou com vocês, e, obviamente, já se preparando melhor para o próximo jogo. Essa é a novidade que temos com relação a jogar altitude. Em termos técnicos táticos, altitude média e a possibilidade de ajustar em termos técnicos e táticos. Equilibrado as dois, apostamos no aspecto técnico e tático. Agora, há uma diferença muito fisiológica muito forte, que levá-los para lá traria uma série de prejuízos que o doutor colocou. Eu não sei, a palavra de honra, eu não sei os atletas que vão ir. Eu só quero ter lucidez, discernimento, acompanhamento para tê-los. Mas nós temos, sim, algumas posições que são A, B, C, D, algumas têm, e outras estão abertas, como é o caso do Arthur, desses novos atletas que surgem, que, pô, num país continente como o Brasil, eles vão e se afirmam. E a gente quer fazer esse acompanhamento. Eu dou um exemplo específico, mas traduz isso. Tite, foi assistir o Douglas no Girona, Kleber e Silvinho. Aí ele se assustou, ele disse, não, eu quero acompanhar, e foi acompanhar o treinamento, porque eram surgindo no Vasco, um jogador de grande qualidade, a gente está acompanhando. A gente procura fazer esse acompanhamento, para ter esse direcionamento todo. E há um tempo bastante grande. E essas oportunidades, linkando uma pergunta, elas vão surgir, cara. Como ela é, não sei, não bate na porta, a oportunidade não bate na porta. Te prepara que daqui a pouco, como aconteceu com o Arthur. Tite aqui. Boa noite. Boa noite. Recentemente, estou vendo algumas notícias sobre reforço de comissão técnica. Inclusive, aqui na Granja, talvez tenha mais profissionais daqui trabalhando para a seleção. E isso é para estes dois jogos, ou fazendo parte para reforçar comissão técnica para a Copa, como está planejando? Vou ver se eu entendi, na formação da comissão técnica, novos profissionais sendo integrados. Na verdade, há uma continuidade. Um terceiro profissional da área de fisioterapia. Antes, o Alex teve em 2 convocações, o Alex Evangelista, e agora vem o Caio. Pela necessidade, né, desse pré-treino, desse pós-treino, que os atletas todos, são 23 atletas, que tu precisa estar com uma atenção especial. Em relação à preparação física, o Ricardo Rosa, por si só, a trajetória dele, um cara com quem eu tive a possibilidade de trabalhar no Emirados Árabes, no Corinthians e outros profissionais na sequência, veio e está conosco, assim como esteve o Rogério em outros momentos. Então, na verdade, não há um acréscimo, mas sim uma escolha de um profissional de alto nível, como esses o são. Tite, boa noite. Guilherme Oliveira, do Sport TV. 1 ano e pouco depois, já na seleção, primeira vez que você consegue fazer um treinamento aqui na Granja Comari, né, com a seleção principal. É uma emoção diferente, a gente viu você caminhando pelo campo ali um momento, e essa Granja, ela está preparada já para receber totalmente os jogadores para a Copa do Mundo, ou precisa de algum ajuste? Como que você, nesses dias aqui, já viu a Granja Comari, e como que o coração bateu treinando na casa da seleção brasileira? Vou falar da minha emoção, cara. Tu falou quanto? 1 ano e quê? Tá? E tão pouco tempo junto, cara. Eu fico pilhado assim, antes eu digo, pá, cara, é muito pouco tempo. Aí eu começo, é a 8ª convocação, eu acho. Muito pouco tempo junto. Muito tempo para saber o jeito de cada um, para mim poder ler o semblante de cada um, ver. Às vezes, quando a gente está cansado, a gente está muito tempo junto, a gente consegue, observa e vê, pô, o cara está concentração baixa, o cara está cansado, a gente consegue no dia a dia. E é 1 ano, mas parece que é 1 mês, tá? Pelo pouco tempo de contato, e porque eu também vivi toda a minha vida nos clubes. E tenho que aprender a administrar todo esse pouco contato e acompanhamento de outra forma.
E quando eu estava vindo e entrando aqui, mais especificamente, eu lembrei da entrevista coletiva que eu dei a vocês aqui, que foi a primeira vez também. E claro, te remete ao... Daqui a pouco tu está há bastante tempo, agora é a primeira vez do trabalho. As estruturas todas, elas são excepcionais. O inconveniente é, por vezes, do tempo. E esse é incontrolável. Não é só esse a coisa. Mas toda a estrutura de campo, de trabalho, como é que a gente fala? A estrutura... Me ajuda? Das instalações, todas elas te dão as melhores condições. As 3 últimas, por favor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor. A gente teve o corte do Diego, né? E foi o terceiro só dessa lista atual. Antes você já tinha perdido os laterais também, por contusão. Queria que você falasse um pouquinho sobre não ter o Diego e não convocar outro jogador na posição, mas também ampliando um pouquinho esse tema, porque é uma coincidência infeliz, pelo menos eu acho isso, nas suas convocações para os jogos mais importantes das eliminatórias. Infelizmente para você, você nunca conseguiu terminar uma rodada dupla com os mesmos jogadores que você chamou inicialmente, né? Ou você perdeu atletas antes ou durante, entre um jogo e outro, né? A cada momento que você perde um jogador por contusão, você sente a necessidade também, talvez a opção D, que você citou há pouco para o Tino, na história dos mundiais, algo que é muito comum, né? Perder um atleta tão próximo da Copa do Mundo, alguém que você não esperava, por isso você precisa ampliar um pouquinho o leque. O Pelé machucou em 62, e que foi campeão, foi 62, foi, e entrou Amarildo, né? O técnico de 62 era o Aimoré. Se eu fosse o Aimoré, cara, eu ia entrar para dentro de um... ia jogar de cabeça. Você imagina o maior exemplo do maior atleta de todos os tempos, o perder e a seleção brasileira ter a capacidade de se reconduzir e ser campeã. Isso é extraordinário, isso é o maior exemplo. Então, eu não posso reclamar de nada nesse aspecto. E os atletas têm que estar preparados, porque essas circunstâncias, por vezes, elas acontecem. A outra parte da pergunta que eu remeti, ela... Do Diego. Do Diego, eu conversei com o Diego agora. E vou dizer o que eu falei para ele. Duas coisas eu falei para ele. A primeira, de que ele sentisse em paz. Porque no momento difícil da equipe, importante, ele foi para Campinas e jogou o máximo que ele pôde. E que era para ele, mesmo tendo o sentimento de ter sido desconvocado e ter machucado, ele internamente ele vai se sentir em paz. Isso é impagável. Isso é conduta, isso é caráter, isso é grandeza, são todos os atributos que transcendem futebol, jogar futebol, ganhar, perder, empatar. Isso transcende, isso vai muito além. E para ele se sentir muito orgulhoso, independente de todo o sentimento que ele estava tendo de frustração. E que a gente não ia, de repente, aqui ficar com ele e tentar recuperar para estourar ele ali na frente. Não temos. Assim como nós não tivemos o bom senso, e o Edu foi o porta-voz dessa situação, precisa na segunda-feira, nós nem pedimos para o Flamengo liberar. Porque tem que ter um pouquinho de feeling, de sensibilidade, de respeito aos clubes. E de saber o momento importante que ele tinha, e nós nem pedimos. Utilizou, tinha que partir do próprio Flamengo, se tivesse assim a necessidade, a gente vai liberar. Mas nós não nos sentimos no direito. Assim como foi numa segunda-feira do Gabriel Jesus com o Palmeiras, no jogo. E assim como outras vezes foram, e outras vezes serão, por uma questão de bom senso. A outra, que eu pedi para ele dar um abraço no Muralha, e dizer para ele, cara, que ele tem um respaldo e o meu respeito pessoal e profissional muito grande. Que, por vezes, circunstâncias acontecem, que decisão de título de pênalti é injusto e desumano. Isso não foi porque aconteceu com ele, isso foi porque aconteceu já comigo um monte de vezes. E deveria ser, para mim, decidido de outra forma. Se eu tivesse o poder, eu decidia, vamos fazer golden goal, vamos fazer qualquer outra coisa, mas eu não faria por pênaltis. Não faria, porque entendo ser muito injusto em relação a batedor e em relação aos goleiros. Titi, aqui, ó, na sua linha reta, um pouquinho para a esquerda aqui. Antes de mais nada, comentar contigo a felicidade que você deixou o Gerson Canhotinha de Ouro, no convite que você fez para ele.
ficou com ele mais de 7 horas na sede da CBF. O Canhota, maravilhado, já adorava o seu trabalho, está fascinado, e sempre que é possível ele diz que está te desejando toda a sorte do mundo. Apenas um comentário para que você soubesse. O segundo é o árbitro de vídeo, que você sempre foi a favor, e a CBF vem preparando para colocar no Campeonato Brasileiro. A Federação Francesa exigiu que no amistoso Brasil e Japão tenhamos, vamos ter o teste com árbitro de vídeo. Você gostaria de ampliar o árbitro de vídeo para a seleção, visando a Copa do Mundo, já que teremos também esse aspecto tecnológico na Copa? Dá licença, professor, só um minuto. A Federação Francesa ela fez o convite para a CBF e a CBF deu o ok, ela não exigiu, não. Ela fez o convite. Obrigado. Refazendo, então. Eu tenho muito cuidado para não ter a hipocrisia do fazer as coisas, da transparência, e depois ficar aqui alardeando todas elas a vocês. Mas aí está uma comprovação de que está aberto o convite da seleção brasileira a um cara que era extraordinário, e ele era um pouquinho técnico dentro do campo, do Gerson. E também, ampliando um pouquinho, não precisa ter braçadeira, era o Carlos Alberto, não precisa ter tarja de capitão. E quando uma equipe ela não reage, não é porque falta o capitão, é porque cada um tem um pouquinho de responsabilidade no reagir, no comportamento da equipe. E o Gerson deu um presente muito bonito, e eu tenho guardado ele. Ele sabe, se ele quiser falar o que ele escreveu, ele que o diga, mas que me deixou muito orgulhoso, e está guardadinho. Na sequência, árbitro de vídeo. É minha opinião particular já há bastante tempo. Para mim, o árbitro ele é um artífice de uma ideia correta. Para mim, a grandeza da análise ela tem que ser no aprofundar na ideia e não no aspecto tecnológico que te traz. Ele é secundário. Qual é que é a ideia? Justiça. A correção, e eu acompanho vocês que têm falado sobre isso. O princípio é a justiça, o correto. Ah, mas vai demorar 3... Ah, mas, gente, cara, isso é secundário. Vamos treinar para avaliar. A essência foi pênalti, bola entrou. Eu ouvi o Capello falando assim, puxa, se eu tivesse empatado o jogo, Inglaterra e Alemanha, qual seria o transcurso do jogo a partir daí? Ninguém sabe, mas foi injusto, foi cruel, foi errado. A essência é certo e errado, justo e injusto. Tudo que vier depois, para mim, é muito raso. A profundidade pô, vocês não gostariam que fosse medida o índice de vocês, sei lá, de ler, de uma forma mais aprofundada, mais correta, mais... Todo mundo busca, a gente compete, tem que ser, e é do justo. Eu sou a favor sempre. A justo a gente vai com árbitro de vídeo, com tecnologia, com bip, com relógio, sei lá de que forma. Está aberta a tecnologia. Mas o justo, para mim, ele é fascinante. Bola entrou, não entrou? Bola com a mão, não com a mão? Dá. E tem mais uma. Se está mostrando e se tem o vídeo, o atleta vai pensar 20 vezes antes de fazer. Tu já vai estar fazendo um efeito profilático da coisa. Antes que aconteça, ele não vai fazer. Antes de acontecer, não vai dar para mim. Vai estourar. Então, há um efeito educativo. Por vezes, o futebol ele transcende isso, gente. Ele é quem e tem que fazer, sim. E quem quiser que eu ecoar, me chama que eu estou junto. Por favor, Quesada. Tudo bem, Tite? Quesada, Fox Sports. Tenho uma curiosidade em relação ao goleiro. Óbvio que o Alisson é o titular absoluto da seleção, jogou as 10 partidas com você nas eliminatórias, e anteriormente, com o antecessor Dunga, dos 6 ele jogou 5, o Jefferson atuou na primeira partida, portanto, é o goleiro titular da seleção. As escalações mostram isso, não é? Tite, qual vai ser o momento, se é que ele vai acontecer, antes da Copa, óbvio, de se testar outro goleiro, ou outros 2 goleiros? Você já tem isso planejado?
Só vou te dizer porque falei para os dois atletas. Parece aquelas vinhetas que os caras ficam fazendo, imitando, agora ferrou. Falei com os dois atletas, conversei com o Tafarel, com a comissão técnica. Fortalecimento de equipe se insere. E por que eu estou falando isso? Porque esses dois próximos jogos, joga o Alisson nesse jogo e o Ederson já está confirmado no jogo contra o Chile.